No episódio de hoje desta série, O Saber Universal, a história do homem, por meio de sua biografia, o nosso personagem será João Henrique Casimiro Fabre, o observador incomparável, sempre gravado ao vivo, daqui da Academia Lato Senso do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão, que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva de Icapuí. E se eu acreditasse em reencarnação, por certo, eu teria reencarnado o espírito deste velhinho por eu gostar tanto desses pequenos animais. E a história dele começa assim. Em nome da lei está preso. O velho estava estendido no chão de barriga para baixo. Tinha toda a aparência de um vagabundo que ali adormecera. Pôs-se de pé e cortesmente perguntou ao guarda rural a razão de sua prisão. Tenho estado a observá-lo, disse o guarda. Você é um dos indivíduos mais suspeitos de que tenho visto em toda a minha vida. Venha comigo e deixe de conversa. Com a paciência digna de um mestre-escola, o velho explicou ao guarda que estava estudando as moscas. Moscas? Exclamou o guarda. Imagina que eu vou acreditar em semelhante patranha. Deite-se aqui, debaixo desse sol, para estudar a mosca. Isso é coisa de louco. O velho encolheu os ombros e a luz incidiu sobre uma fitinha vermelha que usava na lapela do seu coçado casaco preto. A Legião de Honra. Até aquele guarda rural sabia o que aquela condecoração significava. Pediu desculpas e retirou-se. O velho voltou a estender-se no chão e, imperturbável, recomeçou as suas observações. João Henrique Casimiro Fabre estava acostumado às humilhações. Desde a infância, estudara a sua natureza sensível sobre a capa de uma indiferença que o protegia do exterior. Nascera numa aldeia do sul da França, em 1823. Sua mãe não sabia ler nem escrever e considerava o amor que o filho mais velho tinha pelo campo um sinal de preguiça. E o seu interesse em colecionar minerais, ninhos de pássaros e escaravelhos, sintoma de idiotice. O pai de Henrique era um camponês sempre descontente. A sua vida tinha sido um fracasso, dominado pelas dívidas e pelos sobressaltos. Para reduzir o número de bocas à mesa, Henrique, ao completar 5 anos, foi enviado para a casa dos avós. Gente do campo, simples e muito agarrada à terra, que o deixaram crescer sozinho. Os seus ouvidos escutaram o coachar do sapo, o cantar dos grilos. Os olhos seguiram o voo dourado das abelhas. As suas mãos aprenderam a caçar gafanhotos. Aquele breve ano e foi o alicerce de uma carreira impar que devia durar 82 anos e proporcionar a Fabre quantas honras pode conceder a literatura e a ciência, os reis e os governos. Na escola, os companheiros do jovem Henrique faziam-lhe pegar com pancadas e mofas o fato de ser diferente deles. O pai, a quem o fracasso como agricultor afastara da terra, foi percorrendo à deriva os bairros pobres de uma cidade após outras, que dirigia cafés sórdidos. A vida de Henrique vagueou pelas doces estradas do sul da França, ocupando-se de qualquer trabalho que lhe aparecesse. Feliz
apesar da fome e da pobreza, por se ver finalmente livre. Em avião, apresentou-se a um concurso para conseguir uma bolsa de estudos na escola normal e obteve o primeiro lugar. Enquanto estudava neste estabelecimento, aprendeu por si só o latim e mais tarde o grego. Finalmente conseguiu um lugar de professor no liceu de rapazes, ganhando o equivalente a uns 10.000 escudos por ano. Quando perdeu o lugar 20 anos depois, o ordenado ainda era o mesmo. Entretanto, tinha chegado às mãos de Fabre o livro que, segundo ele disse, posteriormente mudou a sua vida. Um livro sobre entomologia. O que realmente influiu na vida de Fabre não foram as verdades expostas naquelas páginas, mas um erro que continha. O autor afirmava que a vespa caçadora mata os escaravelhos e alimenta com eles as suas lavras. Depois de observar muito de perto a magnífica e nervosa caçadora cujo aguilhão é como espada, Fabre descobriu que, em vez de matar o escaravelho, ela o fere nos centros nervosos com uma precisão cirúrgica e depositam paralisado, mas ainda vivo no seu ninho, onde serve de alimento fresco para as crias. Esta descoberta era em si mesmo de pouca importância, mas ensinou a Fabre que em matéria científica toda autoridade é discutível. Ensinou-lhe também que, apesar das cruéis limitações de sua própria vida, dispunha de um campo ilimitado para realizar as suas pesquisas e investigações no campo. Assim, após Fabre, começou a dedicar o seu tempo àquele que ele ficava depois das monótonas horas de aulas no liceu, a decifrar o mistério das pequenas vidas animais, no leito dos arróis secos, pelo calor do verão e nas zonas dos bosques povoados de carrasqueiros. Com o tempo, tomaria famosos os nomes daqueles lugares. Revelou a história da cantaria, cujas larvas esperam nas flores a chegada das abelhas e montam nelas, subrecepticamente, e fazem transportar pelas suas vítimas ao próprio lugar que vão roubar. Começou as suas observações pelo escaravelho, animal sagrado para os egípcios, e só 40 anos depois considerou que os seus estudos estavam suficientemente completos para dar a conhecer os resultados de sua pesquisa. Quando os primeiros escritos de Fabre fizeram a sua aparição, os entomólogos de Paris e de outros centros científicos começaram a esfregar os olhos. Até então tinham julgado conhecer um inseto pelo simples fato de lhe terem dado um nome científico. Foi Fabre quem descobriu os dramas extraordinários da vida desses animais. Em vez de uma coleção de cadáveres cravados com alfinetes, ele tinha criaturas vivas, encerradas em gaiolas para poder estudá-las, e vivia no campo com o objetivo de suas observações e pesquisas. Charles Darwin leu aqueles escritos com assombroso prazer e escreveu ao autor para lhe pedir a sua colaboração em experiências sobre o sentido de orientação das abelhas. Mais tarde, Charles Darwin chamou de o observador incomparável. Um dia, o professor recebeu a visita de Victor Duruy, ministro
da instrução pública que, naquele tempo, estava revolucionando o ensino público na França. Introduziram o estudo das línguas vivas e da história moderna. Admitiram mulheres nas escolas de ensino secundário e ordenaram que professores laicos substituíssem os religiosos. Agora, encontrava Fabre como um mestre ideal para o ensino. Chamado imediatamente a Paris pelo ministro, Fabre recebeu a fita vermelha da Legião de Honra e foi apresentado ao imperador Napoleão III. Pouco tempo depois, o grupo de eclesiásticos forçou Juré a admitir-se. Em seguida, alegando que Fabre tinha atentado contra a inocência dos jovens ao permitir-lhes assistir aulas de biologia, fizeram-no sumariamente e destituíram do seu cargo depois de 20 anos. Quando Fabre voltou para casa, a velha e devota senhoria recebeu com uma ordem de despejo. Alguns meses antes, e Fabre tinha conhecido durante os seus passeios o célebre filósofo inglês John Stuart Mill, com quem compartilhava o entusiástico interesse pela botânica. Naquela circunstância, Fabre recorreu a Mill, que respondeu imediatamente com um empréstimo de 1.000 francos. Com esse dinheiro, Fabre mudou a família, a esposa, os 5 filhos e o velho pai, e para uma casinha perto de Orange. Fabre tinha então 40 anos. Não podia dedicar-se ao ensino e não possuía absolutamente nada, salvo uma estranha coleção de conhecimentos sobre a lagarta processionária, os escorpiões, a borboleta real, o escaravelho, enterrador e amantes canibal. Pois bem, contaria essas coisas. Contaria como a fêmea da borboleta real e se anuncia misteriosamente aos seus apaixonados noturnos, através de quilômetros de campos adormecidos. Como o pirilampo pode matar um caracol grande com uma injeção furtiva de anestésico. Descrevia as danças nupciais dos escorpiões negros e os ataques das formigas escravizadoras. As páginas em que revelou os fatos complexos destas vidas minúsculas não têm igual na literatura científica. Estão cheias de um delicioso humor. Leva o leitor gradualmente da admiração ao carinho por estes insetos diminutos e brilhantes. Contém magníficas descrições dos bosques, dos campos e das flores da Provença. Porém, durante muitos anos, esses livros impressos em mau papel, em tipo pequeno e sem ilustração, venderam-se muito lentamente. Os escritos literários não fizeram grande caso deles. Os críticos literários, quero dizer, não fizeram grandes casos deles. Os cientistas desaprovaram o encanto, a graça brilhante do seu estilo. Há em todos os escritos de Fabre uma profunda reverência religiosa. Nunca expressa diretamente, mas nunca ausente. E uma firme crença na ordem da natureza. Esse sentido do divino, enquanto observava, era o seu instrumento principal. Para o resto, usava o que tinha à mão. Pediu emprestado a artilharia municipal para dissipar e ver se as cigarras deixavam de cantar. Como não interromper o seu canto, Fabre deduziu que estas ensurdecedores sopranos eram surdas. Colocou naftalina
na gaiolita de uma fêmea da raça Saturnia pavorinha para disfarçar qualquer aroma que ele exalasse. Mais ainda que o odor da naftalina quase asfixiasse, os que estavam presentes, os machos, acudiram, como sempre, à gaiola em interminável desfile tão poderoso era o aroma com que ela os atraía para fazer sexo. Põe lagartas a caminhar pela beira de um cesto enquanto as futicava sem tréguas, e deste modo descobriu que a precisão é possível graças a um delgado fio de seda a que cada lagarta se prende enquanto junta o seu próprio fio ao cabo geral. Observou as peripécias de centenas de pequenas vidas, hora após hora, dia após dia, ano após ano, reunindo-as todas num conjunto de descobertas entomológicas nunca antes igualado, jamais expresso com tanta beleza. Continuava a viver, no entanto, com grande modéstia, ganhando apenas o necessário para sustentar os 6 filhos e a mulher doente que ele amava. Pouco a pouco, a popularidade de suas obras ia se alastrando. A fama aproximava-se do velho que finalmente foi aclamado pelo mundo literário como o poeta dos insetos. Grandes cientistas começaram a bater-lhe a porta. No dia em que completou 87 anos, em 1910, o amor e a admiração do mundo, que tão lentamente se tinham desenvolvido, floresceram para a alegria de Henrique Fabre. A pequena aldeia de Seringuinã estava aturdida pela presença de um tropel de homens famosos, escritores, empresários de governos estrangeiros, medalhas e fitas, títulos e honras, presentes e recompensas choveram sobre o sábio de Serenigma. E pela primeira vez, os grandes do mundo se aproximaram do autor de Souvenirs Entomologiques, os seus estudos em 10 volumes que se converteram numa obra clássica da literatura, da ciência. Encontraram um velho rosto seco, como pergaminho, onde brilhavam 2 olhos negros, límpidos, vivos e penetrantes. As honras agradavam-lhe mais, já quase não lhe causavam qualquer emoção. Alguém lhe perguntou se ele acreditava em Deus. Não, respondeu com um lampejo de seu antigo espírito gozador. Não tenho necessidade de acreditar nele. Vejo-o por toda parte. Que homem extraordinário, que vida extraordinária, que exemplo de vida para todos nós, abestados que estamos aqui do lado de cá. E no próximo episódio desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Dante Alighieri, o poeta da esperança. Outro grande homem, outra grande história, sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto de Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão e de que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou o Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Me ajuda aí, cara. Assina o nosso canal no YouTube, Jardim do EDTV, e clica em gostei, ou eu não gostei. Deixa o teu recado. Sugere um nome de um grande homem, de uma grande mulher. E para que eu faça uma pesquisa sobre a sua vida e possa resumir aqui nesses trabalhos. Muito obrigado e até a próxima.